E queria começar, para a gente bater esse papo junto aqui, que as próprias pessoas se apresentassem. Então, uns minutinhos aí, começando pela Renata, que tem uns conteúdos. Quem é Renata? Cadê o passador? Tem algum passador aí para... Ah, obrigada. Obrigada. Bom, acho que eu vou também, então, só ficar em pé, me apresentar. Eu sou a Renata Rivetti, hoje eu sou uma especialista no tema do bem-estar, da felicidade. Nem sempre foi assim. Eu trabalhei com marketing muitos anos da minha vida e, na última década, fui questionar um pouco qual o sentido de tudo isso, o que a gente está fazendo. E acabei estudando filosofia, psicologia, neurociência, bem-estar e fundei, então, a Reconnect para trazer um conteúdo de uma liderança mais humanizada e uma visão que a gente tem que ter sobre o bem-estar nas nossas vidas. O mundo não vai deixar de ser desafiador, mas como é que a gente cuida da gente no contexto? Sou uma mulher branca de cabelos castanhos, estou com uma camisa preta e uma calça verde colorida. E queria trazer um pouco essa provocação. O que está acontecendo no mundo do trabalho e por que é tão importante falar sobre o poder do bem-estar e sobre uma liderança mais humanizada? Quando a gente olha hoje os indicadores, a gente vê claramente grandes desafios. Quem aqui se sente sobrecarregado? Cansado? Nem consegue mais levantar a mão, a Adriana falou. De fato, somos a sociedade do cansaço. A gente olha ao redor, as pessoas parecem que estão sempre correndo, mas estão sempre devendo. Um desafio nas relações, a gente vê uma liderança muitas vezes criticando a geração Z reclamando da liderança e a gente vivendo no meio desse conflito. E uma grande desmotivação. Somente 21% hoje dos profissionais engajados no trabalho. 79% pagando as contas e sobrevivendo. Eu falo que a gente vive um grande teatro da produtividade e segue achando que tudo isso é normal. Mas eu queria trazer um pouco, alguns dados para a gente pensar. A gente é interrompido a cada 5 minutos. É uma notificação que chega, uma mensagem, alguém que passa na tua mesa. E cada vez que eu perco o foco, eu demoro mais de 20 minutos para voltar para um estado de presença. Então, termina o dia, parece que a gente falou com um monte de gente, teve um monte de informação e nem sabe se fez o que devia fazer. Pouco senso de realização, pouco senso, de fato, de entrega. Parece que a gente está só sobrevivendo, conectados o tempo todo. E isso traz a ideia de que somos multitarefas. Então, a gente acredita, e nós, mulheres, falamos isso com muito orgulho. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Queria acabar com esse mito, não somos multitarefas. O nosso cérebro ele não é multitask. Cada vez que eu faço uma coisa, 2 coisas ao mesmo tempo, eu faço com menos pontos no QI, eu faço pior e com menos qualidade nas entregas. Termino o dia, eu fiz várias reuniões, trabalhei em paralelo, mandei e-mails em paralelo e eu nem sei o que eu fiz. Quem se sente assim? Outro dia a pessoa me falou, nossa, eu faço baliza mandando uma mensagem no WhatsApp. Não dá certo, não façam isso. E cada vez que eu olho também, a gente vive uma pseudoprodutividade. 51% das atividades hoje são gastas em tarefas de baixo valor. Quem tem muita reunião? Nossa Senhora, é reunião sem parar. Já fica com a mão em pé para tudo que eu perguntar, de fato. A gente tem muita reunião, muita comunicação, muita informação, muito processo, e parece que metade do dia a gente está simplesmente ocupado e não produtivo. A gente vive hoje o conceito da pseudoprodutividade, super ocupados e pouco produtivos. Um outro desafio que a gente vive na nossa sociedade hoje é uma crise do sentido na vida. Quando a gente olha hoje, a gente passa grande parte do dia com o celular em mãos, e ele é ótimo, ele ajuda a gente em várias coisas. A gente até estava falando, Alex, que não dá para viver sem, mas a gente passa grande parte também perdendo tempo. Quem aqui já passou o dia e fala, nossa, quantas horas eu fiquei no TikTok, no Instagram, em redes sociais, no WhatsApp, sem fazer algo significativo. Metade do dia a gente gasta em atividades de baixo valor e 71% acham que hoje as redes sociais são prejudiciais à nossa vida. A gente fala, não tenho tempo para fazer um treino, não tenho tempo para meditar. E aí eu pergunto, entrou no Instagram hoje? E aí a gente pensa, será que eu não tenho tempo ou será que eu estou priorizando e me perdendo em tanta coisa? E 58% dos jovens adultos sentem que não tem nenhum sentido na vida. Como é que a gente olha esse dado e fala o que vai ser do futuro de uma geração que não vê sentido, propósito em estar vivo? Não encontra um propósito no trabalho, não encontra um propósito nas suas relações, está simplesmente sobrevivendo.
Uma geração que começa já a adoecer, a tomar remédio, a não saber muito como sair disso e tratando só sintomas e não a causa raiz, né, dessa vida sem sentido. Aí a gente busca mais dopamina rápida, é mais TikTok, são mais compras e parece que é um ciclo incessante. Um outro desafio é vivemos a era da infoxicação, mais de 100 mil palavras por dia. Como é que a gente vai voltar a ter criatividade se a gente está perdido em tanta informação e tanta informação inútil, para a gente ser bem realista, né? A gente não consegue, né, o pessoal aí da Companhia das Letras, nem mais ler um livro, muitas vezes. Como é que a gente olha esse excesso que a gente vive? Até no elevador tem uma tela, você fala, nossa, eu nunca tenho paz, né? Parece que eu nunca estou, de fato, colocando o meu estado de presença com foco no que deveria colocar. E falta segurança psicológica. As pessoas hoje ainda não têm coragem de falar sobre temas sobre inclusão, sobre pertencimento, sobre autoestima, sobre sintomas de burnout. O burnout não vem de um simples cansaço, tira, dá uma volta na praia que sara, né? Não é sobre isso. É sobre ambientes tóxicos, sobre ambientes de abuso, de assédio, sobre liderança, muitas vezes, que nem percebe que tem adoecido pessoas. O papel do líder é um papel que floresce pessoas ou adoece. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente impacta na saúde mental do nosso time da mesma forma que o cônjuge dessa pessoa. Temos um poder em mãos, precisamos saber o que fazer com isso. E claramente vivemos um conflito geracional, né? Outro dia uma líder me falou, eu sofri, eles que sofram. Eu espero que a gente não pense assim. Se a gente olhar o trabalho, de fato os baby boomers enxergavam o trabalho como fonte de transformação na vida. Mas eles tinham uma grande vantagem. Meu avô chegava em casa e ele descansava, não tinha um celular, não tinha um notebook para continuar sendo, né, interrompido do descanso, do momento de lazer, de prazer. A geração X é uma geração que aceitou o trabalho com sobrecarga, com assédio, com abuso, para um dia ser feliz. O dia que eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Uma geração mais materialista, competitiva. E essa geração agora conquista um monte de coisa e não se sente feliz, ou nem conquistou tudo o que imaginava. E essa geração sempre falou, o dia que eu me aposentar, eu vou ser feliz. Alguém aqui acha que no Brasil a gente vai se aposentar, né? Então, assim, não esperem, não espero que esse seja o plano de vocês. E vem os milênios questionando muito sobre o mercado de trabalho, a geração Z, que é muito criticada, a geração Z não quer trabalhar. Talvez não queira trabalhar dessa forma, e que bom, porque talvez esteja na hora da gente ruir um modelo ultrapassado que a gente segue desde uma revolução industrial, segunda revolução industrial, há 100 anos, num mundo que tem IA, que tem mudanças, que é técnico, tecnológico, que é globalizado, que é híbrido. Como é que a gente entende que o cenário desses dados tem nos adoecido? Hoje, 1/3 da população no Brasil sente transtornos mentais graves. E aí a gente fala, mas eu tomo remédio, eu trato os sintomas, mas e a causa raiz de tudo isso? E, no final, tudo isso tem impactado a gente como ser humano, mas a gente também como organização. Das 8 horas trabalhadas, a gente produz menos do que 3 horas. O turnover, né, a rotatividade das pessoas, custa para os Estados Unidos quase 50 bilhões de dólares. E esse baixo engajamento, que tem um custo invisível, custa quase 9 trilhões de dólares para a economia global. Como é que a gente entende, então, que não está bom para a gente como ser humano, não está bom para a gente como profissional, não está bom para a gente como sociedade, mas também não está bom para as organizações? Não falar sobre isso não vai fazer o tema sumir. Então, o papel da liderança, na minha visão, não é mais ser um bom técnico. Hoje se fala muito, a gente precisa de profissionais que conectem os pontos, que voltem a ter pensamentos analíticos, críticos, que sejam criativos. E numa sociedade da exaustão, a gente não vai ter nada disso. Que a gente possa usar a IA generativa para ser um grande parceiro de negócios e sobrar tempo para aquilo que realmente importa, que são as conexões humanas, que é o nosso pensamento, né, de ser humano crítico e analítico. A gente precisa ressignificar e redesenhar o trabalho. Para mim, isso é a coisa mais óbvia que a gente consegue enxergar no mundo de hoje. Não é voltar para 2019, não é voltar para o comando e controle, não é voltar para o medo e para o microgerenciamento. A gente precisa entender que colocar as pessoas no centro dos negócios é o óbvio. Como sociedade, né, a gente, de fato, não vai fazer ninguém feliz, mas não pode ser mais um ofensor na saúde mental das pessoas, as empresas não deveriam ser. Mas também cuidar de pessoas à estratégia de negócios. E a gente vai falar um pouco sobre liderança aqui no painel e qual o papel, então, como é que a gente transforma tudo isso. Quando a gente olha a felicidade, não é um ambiente perfeito, não é uma fórmula mágica, mas vem de alegria, satisfação e significado. E se a gente pensar nisso,
o trabalho pode ser importante para uma felicidade mais sustentável, muito mais do que o TikTok, muito mais do que as compras, muito mais do que só uma vida sem sentido. E felicidade no trabalho não vem do ambiente perfeito, vem da gente ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Vem de um trabalho que motiva, que engaja, que me desafia, que me traz realização e significado. E de relações humanas, com inclusão, com pertencimento, com segurança psicológica. Então, se a gente quer discutir um futuro melhor, que a gente possa se unir para co-criar um mundo melhor. Queria agradecer e passar aqui para os meus colegas também, foi um prazer estar com vocês. Gente, isso foi só o começo, né? Para começar as provocações, aí eu já vou passar para a Helena, mas uma levantadinha de mão rápida. Quem aqui é liderança? Quem gere grupos de pessoas? Aham. Quem se identificou com o que a Renata falou aqui? Ih, teve gente que não. Tá bom. Legal. Agora a gente vai ouvir um pouquinho a Helena. Conta pra gente. Bom dia, gente. Tudo bem? Não vou fazer isso. Tudo bem? No final, ninguém também vai precisar se abraçar, fica tranquilo. A não ser que seja voluntário. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, agradecer a gentileza do convite. Eu sempre começo me autodescrevendo, da mesma forma como a Renata falou. Fica a dica. A verdade é que a gente precisa sempre garantir que a nossa comunicação chegue. Eu sou uma profissional de comunicação, então, no final do dia, a responsabilidade, de acordo com os teóricos, é sempre do emissor. Se a sua mensagem não chegou, valida o canal, valida a mensagem, mas traz para si essa responsabilidade. Sendo assim, eu sou uma mulher negra de cabelo crespo na altura do ombro e hoje eu estou com uma blusa e uma calça bege, colar, e atrás de mim tem o painel e os participantes, o Alex, a Renata e a Adri, e a projeção com o meu nome e minha foto. Bem, eu sou especialista em comunicação, inovação e ESG. Minha carreira basicamente está construída como uma publicitária, então eu sempre trabalhei com marcas. Vamos ver aqui. Não tem biografia, eu cortei a parte da biografia. Basicamente, gente, a minha carreira toda está construída na liderança de algumas marcas. Então, eu fui head de comunicação na Coca-Cola Brasil, cuidando tanto da gestão da marca Coca-Cola, quanto o PR de todas as marcas. Então, todo mundo vê Coca, Fanta, Sprite, Leão, Mate Leão, Verde Campo, surpreendendo algumas pessoas, eram todas da Coca-Cola, Mate ainda é, Verde Campo não. Fui, na sequência, head de comunicação, sustentabilidade, diversidade e inclusão na L'Oréal. Então, eu cuidava de 5 grandes marcas, L'Oréal Paris, Garnier, Niel, Maybelline Nova York e Colorama, algumas daquelas que vocês já conhecem. Atualmente, eu estou como diretora global de diversidade e inclusão no Nubank. Mas eu costumo dizer que tudo isso é informação pública. Se você jogar no LinkedIn, você vai achar. Se você jogar no Google Helena Aberto, provavelmente vai aparecer minha foto, talvez apareça a foto da minha homônima. Sim, eu tenho uma homônima, Helena Aberto, com TH. Mas que é uma grande jornalista, diga-se de passagem. E por que eu quero fazer essa distinção de que isso é uma informação pública? Apesar de ser uma face e uma parte extremamente relevante da nossa existência, não é o nosso CNPJ, não é o nosso cargo que nos define. Existe uma dimensão muito maior na vida que o currículo não comporta e que, na minha perspectiva, é o que de fato agrega valor, é o que de fato agrega em termos de inovação, é o que de fato agrega em termos de percepção de mundo e como que isso aterriza nas decisões que a gente toma todos os dias, seja como liderança ou seja como um profissional especialista. Então, além de ser publicitária com especialidade em marketing, em organizações e estratégias e sistemas de gestão, eu sou mãe da Olivia, uma menina incrível de 12 anos recém-completados. Eu sou filha da Maria Helena, eu sou esposa do Igor, eu sou vascaína, eu sou carioca, para a alegria de uns, tristezas de outros, mas não tem problema, a conversa é sobre pluralidade, é sobre diversidade, é sobre inovação. E eu digo que isso é que faz com que eu seja a pessoa que eu sou. Eu sou filha da Maria Helena, eu tenho o mesmo nome da minha mãe, que é o mesmo nome da minha bisavó. A Olivia é a pessoa que me desafia todos os dias a pensar a profissional que eu não quero ser, né? Porque aquilo que a gente fala é importante, mas o exemplo arrasta. E eu lembro um dia que a minha filha virou para mim, no auge dos seus 7 anos,
E a gente na mesa do jantar, e ela falou assim, quando eu crescer eu não vou trabalhar. Eu falei, oi? Qual foi a parte que eu falhei? Qual foi a parte que eu perdi? Aí eu falei, aí, educação, né? Ô, filha, é mesmo? Explica para a mamãe por quê, antes de você dar um grito ou ficar desesperado. Por quê? E a resposta dela foi, porque quem trabalha não tem tempo para a família. Quem é mãe aqui? Quem é pai? Doeu, não doeu? Doeu. O que eu fiz? No dia seguinte, eu pedi demissão. E o meu GM, né, na época, ele falou para mim, calma, respira. A gente só precisa reorganizar as coisas. E a vida é isso. Às vezes, a gente só precisa recalcular a rota, reorganizar as coisas. E eu reorganizei, dando importância ao que é mais importante. E eu acho importante falar isso, porque, normalmente, boa parte dos eventos que a gente vai, a gente só ouve jornada do herói. Tudo deu certo. É a equação perfeita. Né? A melhor mãe, o melhor pai, a melhor profissional, deu tudo certo. Na vida real, não dá, não. E, às vezes, a gente precisa recalcular e repensar. E eu trago isso para vocês como exemplo, de forma muito vulnerável, porque eu achei que eu estava arrebentando a boca do balão e dando um super exemplo para minha filha, de uma mulher super empoderada, que foca na carreira, que tem a sua própria jornada, que etc. E eu cruzei a linha. Só que deu tempo. Deu tempo de voltar, deu tempo de corrigir. Hoje, ela dizia depois que queria ser dubladora. Eu falei, meu Deus. Eu falei, ótimo, filha, excelente. Agora ela já diz que quer ser engenheira. E aí a gente vai. Eu já falei para ela que cabe tudo. Dá para ser engenheira, dá para ser dubladora e dá para ser todas as atividades que nem estão mapeadas ainda dos próximos 30 anos. Então, o que ela vai ser, desde que ela seja feliz, saudável e contribua para o mundo, vai estar tudo certo. E isso, gente, apesar de parecer que é só sobre a minha história pessoal, é sobre a história de cada um de vocês. O que torna vocês singulares na perspectiva da inovação e de líderes é exatamente esse repertório e esse background. E a gente aprendeu a se desumanizar muito nas relações corporativas e deixou isso do lado de fora. E a gente não carrega tudo isso. E quando eu brinco com vocês, eu sou vascaína, né, para a alegria de uns, e eu estou repetindo isso pela segunda vez. Quem é da psicologia já percebeu que isso realmente é importante para mim. E eu sinto muito para quem for tricolor, porque vai dar tudo certo para a gente. Eu sou do Conselho do Vasco. Eu realmente gosto de futebol. Eu realmente vou para São Januário. E não é esperado, muito provavelmente, quando você olha para mim, que você seja essa pessoa. Por quê? Porque a gente faz essas leituras e esses julgamentos. Helena, mas no que isso tem a ver? Eu falei, gente, mas isso me agrega muito, porque para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, sabe que isso é sobre coletividade, sobre trabalho em equipe, sobre equilíbrio emocional. Tem muita coisa em jogo. E a gente precisa resgatar esse lugar. A proposta, né, continuando aqui o que a Rê trouxe, fazendo esse link, de pensar nessas lideranças e nessa nova liderança, né, neoliderança, nosso especialista está aqui, e pensar sobre o papel da pluralidade, da diversidade, da inclusão nesse contexto, é muito sobre repensar futuro. E o meu convite para vocês, a gente não vai fazer uma abordagem de diversidade somente na perspectiva da justiça social, do que é certo a ser feito. Eu realmente acredito nisso. Isso, para mim, é o início da conversa. Mas qual é o impacto disso na forma como a gente está repensando futuros e pensando a gestão dos nossos times e das nossas marcas? Eu costumo dizer que presente é fotografia. E por que presente é fotografia? Porque o presente é esse momento aqui agora. Tem vários fotógrafos e vários de vocês fazendo exatamente esse instante. Só que o presente ele já foi futuro em alguma vez. Eu encontrei a pessoa que me convidou aqui para o evento, não sei se ainda está na sala, o Yuri. Ele falou, Helena, eu sou o Yuri. Eu falei, me ajuda. Aí ele falou, eu fiz o convite para você há meses atrás. Então, há meses atrás, isso aqui já estava sendo sonhado. Então, isso que a gente está vivendo agora foi futuro em algum momento. Só que o presente, como fotografia, muitas vezes ele não é favorável. Mas o presente também ele é sonho e projeção. Essa foto aqui é da propriedade do Sebastião Salgado e da esposa dele, o Sebastião Salgado, que faleceu há uns 2 ou 3 meses atrás. Em 2001, quando ele chega e compra a propriedade, é isso aqui que ele encontra. 18 anos depois, é isso aqui que a gente vê. Então, a gente precisa se projetar para esse lugar de qual é a minha responsabilidade, quais as construções que eu posso fazer para construir esse futuro que, no final, todo mundo quer.
Ou seja, essa conversa de futuro é uma conversa necessariamente sobre inovação. A gente não consegue inovar se a gente não se projetar para esse lugar que a gente quer. E toda vez que a gente imagina futuro, a gente faz presentes melhores, porque a gente precisa se adequar àquele objetivo. Dito isso, eu já me apresentei e vocês me conheceram. E como a gente vai falar de inovação, eu adoraria que fosse uma roda de conversa e todo mundo pudesse se apresentar, mas não vai ser possível. Mas eu acho que é importante a gente se localizar nessa conversa sobre inovar. Quantas pessoas aqui viajaram de avião nos últimos 12 meses? Levanta a mão. Eu queria que vocês se olhassem para vocês verem que a gente está falando aqui de 95% da sala, se não mais. Quantas pessoas aqui têm telefone, smartphone? Nossa Senhora, né? Toda hora são Nossa Senhora, eu acho maravilhoso ali. Quantas pessoas têm cartão de crédito? Quem não tiver, eu tenho um ótimo para indicar. Porque é sobre inovar. Quem tem carro, ou possui, ou na residência que mora, tem um veículo. Pode levantar a mão, gente. Moto, carro. Quem contrata serviço de limpeza para a sua casa? Diarista, mensalista, cada 6 meses. Quantas pessoas foram ao restaurante nos últimos 30 dias? Se você respondeu sim a essas perguntas, você faz parte de 2,34% da população brasileira. Essa é a reflexão, a minha contribuição para essa conversa. 2,34% da população brasileira. Esse dado é da Globo Insight. Por que eu estou trazendo esse número? Porque a gente precisa pensar de que lugar cada um de nós está vendo o mundo, percebendo a realidade e tomando decisões. Porque se você é 2,34% da população brasileira, pensando que o Brasil é um país em torno de 215 milhões de habitantes, com 5 macro-regiões, com culturas, formas de organização social absolutamente distintas, e com uma geografia em termos de território que quase cabe uma Europa inteira aqui dentro, a gente precisa, com muita humildade, reconhecer que talvez a gente, do nosso lugar, não dê conta de entregar, entender, compreender e pensar plenamente um país com a pluralidade do Brasil. E se a gente partir desse lugar muito humilde, de que o Brasil é muito maior do que o meu quintal, que sou carioca, que moro no subúrbio, que sou publicitária, vascaína, muito provavelmente eu vou conseguir reconhecer que para montar times de alta performance e absolutamente inovadores, eu preciso de pessoas que não sejam iguais a mim. Isso não é fácil de tomar essa decisão, porque a pluralidade da trabalho ela te exige, mas ela é absolutamente necessária se de fato a gente quiser mover. E aí eu queria trazer para vocês muito rapidamente 3 pilares, são o que eu chamo de 3 sensos. Senso de realidade, senso crítico e senso de responsabilidade coletiva. Eu trouxe esse número aqui para vocês, porque para quem está inovando precisa pensar que 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500. Isso já recoloca a gente, já reposiciona a gente na forma que a gente tem de pensar Brasil. Seja se você está empreendendo, seja se você está dentro de uma organização tomando decisões. A gente precisa ter senso crítico, a gente precisa questionar o nosso lugar do mundo. Você como líder, eu como líder, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade? Aquilo que eu estou produzindo, a tecnologia que eu estou desenvolvendo, ela está tornando o ambiente mais inclusivo e trazendo mais gente para perto? Ou eu estou aprofundando algumas cisões que a gente vem herdando aí ao longo de décadas? Teu lugar no mundo. E aí, queridos, uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu adoraria que a inovação nascesse no consenso, que a gente estivesse numa grande roda e no final saísse todo mundo feliz porque todos nós concordamos. Tem uma frase que diz que se todo mundo concorda com você numa sala, é pouco provável que tenham pessoas mais inteligentes do que você. Então, você precisa de gente que te discorde de você, que faça as perguntas necessárias, que te desafie. Inovação não nasce no consenso. Inovação nasce no tensionamento de ideias. A colaboração e a contribuição que cada um pode fazer. Sabe aquela pessoa do seu time que, às vezes, é rotulada de chato? O do contra? Talvez seja essa pessoa que você precise ter, porque talvez seja ela que esteja fazendo os desconfortos necessários para que a gente consiga mover. Inclusive, e essa conversa não é só sobre organizações, essa conversa é sobre vida, relacionamento, sobre país. E aí fica a reflexão para você como liderança. Qual é o seu legado, líder?
Pelo que você quer ser lembrado? Você está fazendo a vida das pessoas um lugar melhor quando a gente pensa na perspectiva de inovação e da pluralidade? Ou você está ecoando falas que nem cabem mais em 2025? Reforçando estereótipos que só colocam do lado de fora pessoas que nunca tiveram dentro dessa sala? Tecnologia é meio, inovação é cultura. Alex, Rê, eu vi que você foi para a Gramado Summit, a gente normalmente está em eventos muito semelhantes. A gente, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, todo o evento de inovação e tecnologia, a gente ouvia falar uma coisa: metaverso. Todo mundo falava de metaverso. A gente tem que ter avatar no metaverso, loja no metaverso, estratégia no metaverso. 3 anos depois, agora, do que a gente está falando? IA. E a gente só fala de IA, inteligência artificial generativa, etc. Eu tenho certeza, e a gente pode apostar, que daqui a 3 anos a gente vai estar falando sobre um outro paradigma tecnológico. Porque a tecnologia é isso. Por isso que inovação não é tecnologia, não é device, não é isso aqui. É cultura, é mindset, é modelo de pensamento. Por isso a gente precisa ter responsabilidade coletiva e se perguntar: inovação para quê? Na verdade, para quem? Para quem a gente está inovando? Aquilo que eu estou fazendo está tornando o mundo um lugar melhor ou pior? Essa é a conversa sobre futuro que a gente quer ter hoje, que a gente precisa ter. Porque o resultado daquilo que a gente faz, na minha perspectiva, é uma equação entre criatividade e impacto positivo. Então, quais as decisões que a gente está tomando hoje para construir esse futuro que todo mundo aqui quer? E aí tem uma provocação que a Renata faz e que eu faço sempre, é muito curioso a gente pensar nisso, que é o seguinte: não está bom se estiver bom só para mim. Tem que estar bom para todo mundo. Porque se estiver bom só para você, provavelmente está ficando pior para mais alguém. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa pensar. Quem está na sala desenhando o futuro? Quando a gente toma as decisões, quando a gente está nos fóruns decisórios, quando você olha para o lado, quem está na sala? Tem pessoas parecidas comigo? Tem pessoas diferentes de você? Quem são as pessoas que estão te aconselhando ou que a tua caneta, isso é até uma frase da Grazi Mendes, recomendo que sigam, até onde a sua caneta alcança? Você está intencionalmente trazendo a pluralidade que reflete esses outros 97 ponto alguma coisa por cento de país? Ou você está reforçando o mesmo lugar dos 2,34% da população brasileira, que não vão dar conta de chegar no lugar da inovação, da disrupção que você quer? Falar de diversidade, falar de futuro, é falar sobre sustentabilidade de negócios. Eu abri falando que o presente era uma fotografia. Essa neném sou eu, na casa onde eu nasci. Para quem é um pouco mais velho do que eu, semiótica, vai ter vários códigos aqui. A geladeira azul, o radinho em cima da geladeira, um bombril na ponta da antena do radinho para pegar melhor, o botijão de gás, a vassoura atrás da porta, uma banheira azul em cima de uma cadeira, porque antigamente não tinha aqueles tripés, aquela coisa toda. Mas é óbvio que essa foto também carrega outros significados. Essa aqui é a casa onde eu nasci. Eram 2 cômodos. Era sala e quarto. Essa pequena cozinha com um fogãozinho de 2 bocas e um banheiro coletivo. Isso é no bairro da Piedade, aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou trazendo essa foto para reforçar a trajetória do herói. Eu estou trazendo essa foto porque isso aqui também é Brasil. E quando eu falo que o presente é uma fotografia, esse era o meu presente. Mas eu sei que eu estou andando num caminho que uma mulher, Maria Helena, e o meu pai, Senhor Berto, pavimentaram para que eu andasse. Presente é fotografia, mas ele também é sonho e projeção. Essa aqui sou eu, na ONU, no ano passado. Eu fui palestrar na ONU, na 67ª CSW, e eu tive a honra de levar a minha mãe, essa é a dona Helena, e a Olívia, essa é a minha filha Olívia, e eu pude entrar com ela nesse lugar, honrando quem veio antes. Inovação também passa por pensar em lugares que nunca foram projetados para pessoas como você.
Inovação também passa por pensar e sonhar os absurdos. Então, eu sei que o meu ontem foi o presente da minha mãe, mas esse futuro aqui foi sonhado, foi muito desejado, foi trabalhado. E eu aprendi com ela, e eu fecho com isso, eu não aprendi as maiores lições da minha carreira com ninguém que estudou em Harvard ou que falasse inglês. Eu aprendi as maiores lições, inclusive sobre inovar e me reinventar com pessoas que tinham mais experiência de vida do que eu. E esse lugar ele é muito importante para a gente trazer para essa conversa. Pensar em futuro, pensar em inovação é quais são as decisões que eu estou tomando hoje. E as decisões que aquela mulher tomou há uns anos atrás foram as decisões de quem acreditava que a educação seria a grande alavanca de transformação da minha história e da história das próximas gerações futuras. E que me ensinou que muito trabalho duro, com muito foco, muito sonho, muita dedicação, e ter ao lado as pessoas corretas, nos alavancariam para lugares melhores. Isso é inovar. Inovar é pensar em futuros possíveis e futuros desejáveis, e o quanto que a gente coloca de tempo, esforço e intenção. O que existe de mais inovador ainda é humano. Pergunta de $1 milhão, que todo mundo faz, gente, mas e a IA? E a IA? E a IA? Na hora que a gente torcer tudo, o que vai ficar ainda é o talento, ainda é a humanidade. É aquilo que nos faz únicos e singulares. Obrigada. Helena deixou um pequeno desafio aí para o Alex falar, então, sobre neoliderança. Que líder é esse, depois de Renata e Helena? Que líder é esse que temos que ser, hein? Vamos lá, Alex, por favor, se apresenta. Muito bem. De fato, colocaram pressão, né? A Helena e a Renata. Eu quero dizer, primeiro de tudo, que é uma alegria enorme estar aqui nesse espaço e com pessoas tão incríveis. Estar nesse espaço, para mim, tem algo de muito especial, porque eu respirei indústria a minha vida toda. Eu tenho quase 40 anos de atuação na indústria, desde que eu comecei com 14 anos numa escola Senai, dentro de uma fábrica da Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, que em 1987 empregava 25 mil pessoas. Então, essa é o começo da trajetória que me trouxe até aqui. Eu tive uma atuação principalmente dentro do setor automotivo, Volkswagen, GM, Delphi, que era um spin-off da GM, uma empresa onde passei 11 anos e tive a oportunidade de estar fora do Brasil na matriz durante 2 anos e depois em Luxemburgo em 5 anos e me tornei catarinense depois, quando voltei para o Brasil em 2010. Então, estou há 15 anos em Santa Catarina. Tive lá em Santa Catarina para trazer um pouco de contexto de onde eu me coloco, né, para falar a respeito de liderança. Tive a minha última oportunidade profissional como executivo, fazendo a transição como CEO de uma empresa cinquentenária, fazendo a transição com o fundador, e atuei como CEO durante 8 anos, até o final de 2013, quando passei a me dedicar, então, à neoliderança, quando passei a desenvolver essa abordagem de forma com dedicação integral, né? Olhando justamente para tantas coisas que a Helena e a Renata trouxeram aqui, que são resultados que nós estamos produzindo coletivamente e que ninguém quer. Quando a gente fala lá do gap de engajamento, 23% da força de trabalho global engajada, 9 trilhões de dólares de desperdício, esse número que você trouxe, né, Renata, que o Gallup, ano após ano, produz essas pesquisas que mostram isso consistentemente, né? E nos ambientes empresariais, e particularmente na indústria, a gente tem uma obsessão enorme pela eficiência, né? Estamos ali buscando desperdícios, como é que a gente elimina desperdícios, e tudo isso ainda numa abordagem muito linear, fazendo com que esse tipo de coisa passe desapercebido, entre aspas, né? Desapercebido daquele papel que nós atuamos como líderes dentro de organizações. Falávamos antes de vir para o painel, né, a respeito até mesmo daquilo tudo que o próprio sistema nos impõe como líderes ocupando posições executivas em organizações, né? Nós temos a responsabilidade fiduciária que nos leva a fazer coisas que a gente não acredita, né? Quando a gente tem essa obrigação legal de zelar por gerar valor para uma determinada organização. Tem um exemplo que eu ouvi esses dias,
que me marcou e queria compartilhar com vocês, né? Vamos supor que você seja o CEO do Instagram, né? Você é o CEO do Instagram e chega lá um engenheiro apresentando para você uma nova solução incrível que vai fazer com que adolescentes pareçam 10% mais bonitos, e isso vai levar a um engajamento maior, e você tem que tomar essa decisão sabendo que aquilo vai ser feito em detrimento da saúde mental de uma série de adolescentes. Se você decidir não fazer aquilo, o CEO do TikTok pode decidir fazer aquilo, não é verdade? E vai ganhar competitividade. Você tem duas opções. Ou você faz aquilo, sabendo que você está produzindo um resultado terrível para a nossa sociedade, para as pessoas, ou senão você pede demissão. Que a sua obrigação é zelar, como CEO do Instagram, do TikTok, de qualquer empresa, pela geração de valor para aquela organização. Não é verdade? Então, a indignação com essa realidade, no final das contas, me levou a atuar nesse momento com o desenvolvimento de líderes e organizações. E eu quero trazer aqui um pouco, então, de provocações aí para esse nosso painel com relação a esse ambiente de liderança em que nós estamos atuando. Primeiro de tudo, caracterizando a situação da inabilidade coletiva que nós percebemos hoje de lidar com a complexidade do mundo onde a gente atua. O Alvin Toffler, em 1965, ele cunhou um termo que é o choque do futuro. Depois isso se tornou um livro dele, de 1970, onde ele fala desse estresse devastador, dessa incapacitação que a gente coloca, que a sociedade coloca, que o ambiente coloca nos indivíduos, imputa aos indivíduos, de lidar com um nível de complexidade maior do que aquele que a nossa capacidade de adaptação nos levou, né? A evolução não nos preparou para esse mundo que a gente está vivendo. Se eu perguntasse aqui na sala em que velocidade vocês percebem que o mundo está mudando de 1 a 5, eu faço isso às vezes e a resposta chega lá perto dos 5, não é verdade? Que velocidade que a sua organização está se transformando? Em que velocidade que você está se transformando? Isso vai ficar lá perto do 3, normalmente. Soa familiar para vocês? O que isso quer dizer? Que a gente está ficando para trás, né? É uma coisa muito simples, muito óbvia, mas muito reveladora a respeito da situação que nós vivemos, né? E quando a gente fala de complexidade, né? De lidar com a complexidade do mundo, tudo evolui para a complexidade, né? Quando a gente olha para essas fotos aqui, né? Como é que é o mundo como ele é? A foto da esquerda representa a realidade do mundo como ele é, né? Mas quem que se sente mais confortável, talvez, com aquela foto do lado direito, né? Não é um pouco daquela coisa que a gente vai buscar? A gente fala, poxa, eu quero a ordem, eu quero tratar das coisas, eu quero eliminar a complexidade, né? Como se isso fosse possível, né? A Sônia Blinalt, que me mostrou pela primeira vez aquelas fotos, eu aprendi com ela também uma coisa que foi muito potente para mim, para entender um pouco mais a respeito de como lidar com a complexidade, que foi quando eu aprendi da raiz etimológica da palavra complicado e complexo. Nós trabalhamos, normalmente essas palavras são intercambiáveis para a gente na língua portuguesa, né? A gente fala, isso é muito complicado, isso é muito complexo, a gente usa uma ou outra e não tem nada de errado com isso, né? Mas quando a gente vai entender realmente o significado dessas palavras e o que está implicado, no final das contas, em ambientes complicados e ambientes complexos, isso faz muita diferença. E a raiz que eu queria comentar é o plic e o plex. Plic, em latim, significa dobrado. Plex significa emaranhado. O que isso quer dizer? Que quando a gente está atuando em situações, né, e isso no ambiente de liderança é muito, digamos, o nosso normal é a complexidade. Mas as lógicas que nós levamos, elas são, em gerais, as lógicas do complicado, onde eu posso desdobrar, onde um especialista é capaz de analisar as partes, desdobrar aquele problema e, a partir daquilo, gerar uma solução com relações de causa e efeito percebidas, com coisas que fazem com que essa especialidade confira a alguém essa capacidade de lidar com aquele sistema. No domínio do complexo, do emaranhado, a gente tem que simplesmente conviver com essa realidade, né? Não é possível
simplificar a complexidade, né? Essas imagens são todas de um artista suíço chamado Ursus Welle. Se a imagem tem definição suficiente, aí vocês vão ver que aquela sopa de letrinha está, inclusive, colocada em ordem alfabética ali, né? E isso é um pouco da obsessão que nós vivemos nessa busca de simplificar a complexidade, como se isso fosse algo possível. Então, olhando para esse cenário todo daquilo da forma como temos operado, eu acho que isso é muito relevante. Esse olhar para essa realidade que se apresenta para a gente é muito relevante para os nossos contextos de liderança, para que a gente seja capaz de lidar de forma mais coerente com esse ambiente onde nós estamos tentando construir novas circunstâncias, né? Na verdade, tudo aquilo que a gente olhou, para mim, liderança tem muito a ver com isso, com construir novas circunstâncias, com olhar para alguma coisa. E, nesse momento, quantas coisas a gente tem que estão caracterizadas nessa transição e construir aquelas novas circunstâncias. Liderar nesse sentido da complexidade é construir sentido nesse emaranhado e não tentar desemaranhar. E aí vem a inteligência artificial, né? E eu concordo contigo, Helena, que daqui a 3 anos estaremos falando de outras tecnologias, mas provavelmente estaremos falando com ela, né? Acho que diferente, talvez, de conceitos como o metaverso, a inteligência artificial, de fato, é dessas tecnologias, né? A sigla GPT serve lá no chat GPT, por exemplo, para Generative Pre-trained Transformer, mas ela também tem uma outra sigla que é GPT também, que é General Purpose Technology. Essas tecnologias de propósito geral são aquelas tecnologias que elas não só têm uma utilidade com relação àquilo especificamente que ela foi desenvolvida para fazer, mas ela é uma tecnologia que também faz com que nós nos transformemos como seres humanos e como sociedade. Quando a gente pega, por exemplo, aquilo que a máquina a vapor trouxe com a Revolução Industrial, se a gente fosse mais para trás, talvez o fogo, o arado, né? Todas essas coisas foram tecnologias onde tecnologias que mudaram quem nós somos, no final das contas, né? Com relação à inteligência artificial, eu tenho trabalhado muito esse contexto do espelho digital, né? De como é que a gente se relaciona com essa tecnologia nesse momento e como é que nós seremos capazes de ajustar tudo aquilo que caracteriza o que é liderar para esse novo ambiente. Então, esse é um projeto que a neoliderança está envolvido nesse momento, que é o INEX, de inspirar, expirar, da transformação interior que nós precisamos para produzir a transformação no mundo que a gente precisa. Momento decisivo, 80% dos líderes, né, falando um pouquinho só dessa situação de IA, 80% dos líderes reconhecem a importância, afirmam que a inteligência artificial é essencial nesse momento. 8% dos líderes se sentem preparados e confiantes para aproveitar esses benefícios. E o desafio que a gente está falando aqui não é só um desafio técnico. Muito pelo contrário, né? O desafio que a gente está falando aqui é um desafio comportamental, um desafio evolucionário, né? Nós temos, se a gente acho que eu convido vocês para se pensarem um pouco nesses quadrantes, né? Como é que está a minha atuação como líder do ponto de vista de orientação tecnológica e orientação humana? Isso é o tipo de situação onde a gente tem que aprender a conviver melhor com a substituição do ou pelo e. Nós falávamos lá na nossa primeira conversa, né, a respeito desse tema de polaridades. E nós estamos vivendo, nesse momento, uma necessidade, talvez, sem precedentes de sermos capazes de lidar com esse equilíbrio, com essa integração de coisas que, tipicamente, a gente olha como sendo ou isso ou aquilo, para perceber, por exemplo, que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que falar de inteligência artificial e inteligência ancestral, por exemplo. A gente tem que falar de tecnologia, mas temos que falar de humanização. Nós temos que lidar com o passado, com o futuro. É e, não é ou. Na era da IA, a vantagem competitiva vem do desenvolvimento interior. No final das contas, tem uma série de coisas que nos caracterizaram naquilo tudo que nos trouxe até aqui. Como seres humanos, nós fomos sempre cobrados por sermos eficientes, por termos conhecimento pelo que a gente sabe, né? E agora nós temos esses alienígenas ali que sabem muito mais do que a gente, né? E no espaço de liderança, particularmente, isso é muito relevante,
Porque um dos paradigmas que nós temos de liderança que a gente precisa destruir é o paradigma de que o líder precisa ter todas as respostas, né? É impossível a gente ter todas as respostas no mundo que a gente está vivendo. Deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Uma frase muito bacana nesse sentido que me ocorreu. De que o mundo, em tempos de transformação acelerada como que a gente está vivendo, o mundo é dos aprendizes. Os sabedores se verão lindamente equipados para um mundo que já não existe, né? Então, como é que a gente, no final das contas, percebe nesse momento? E aí eu queria, para finalizar a minha fala, trazer essa perspectiva de um movimento que eu estou bastante envolvido. Estou voltando agora, tive a semana passada na Suécia, pelo segundo ano já, participando do Summit, dos Inner Development Goals, que é esse movimento que traz justamente essa perspectiva de que a transformação que nós queremos ver no mundo externamente, quando a gente olha, por exemplo, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os 17 objetivos que nós, lá em 2015, concordamos que perseguiríamos e que estamos na metade do caminho e estamos andando de lado ou para trás com relação a isso. Os Inner Development Goals trazem essa perspectiva de que nós não seremos capazes de promover essa transformação sem uma transformação interior. E apresenta, então, esse modelo, esse guia de desenvolvimento interior. Essa aqui é a versão que foi lançada agora na semana passada, essa versão atualizada, com base numa pesquisa global que se aprofundou nesse tema, de 5 dimensões e 25 habilidades, 5 competências em cada uma dessas dimensões, que tratam de como nós, a partir da dimensão do ser, de como nós cultivamos a nossa vida interior, de como nós entendemos o nosso mundo complexo, de como nós nos relacionamos, de como colaboramos e como agimos. Então, eu deixo esse convite para que vocês conheçam também aí os Inner Development Goals, que, no final das contas, para mim, tem muito a ver justamente em como é que a gente... Qual é a transformação de liderança necessária nesse momento que a gente está vivendo. Fechando aí, então, com essa frase: para transformar, transforme-se, não tem outro caminho. Obrigado, pessoal. Então, gente, quem está gostando aí? Eu estou muito aprendendo aqui, um aprendiz voraz do que eu tenho visto. A gente conversou um pouco antes, né, de ter esse painel, conversamos mais um pouquinho e eu falei, gente, é para ficar à vontade, vai ser um papo. Não tem casca de banana, fiquem super tranquilos. Era mentira. Porque não tem como a gente falar perguntas pré-moldadas depois de perceber tanta interação entre o que a gente falou aqui. Então, eu vou iniciar com uma pergunta que é relativamente simples, mas absolutamente complexa. Não é só complicada. Vou começar por você, Renata, e a gente pode ir fazendo as interações que são necessárias. Entendendo desse mundo que a gente viu sob tantas perspectivas aí, e que a incerteza talvez seja a característica mais marcante que a gente consiga ver agora, que líder é esse que a gente deseja que exista, né? Que características e atributos desse líder que a gente gostaria que existisse para esse mundo criar propósito, né, dentro da complexidade. E aí, como eu estou começando por você, eu queria lembrar, líder também é gente, né? Então, nessa ditadura pela saúde, pelo bem-estar, pelo sorriso pleno, né, por 48 horas em um dia só, como é que é isso? Que líder é esse? Que atributos são esses que a gente precisa ou deseja ver? Bom, Adriana, a resposta mais simples e mais óbvia é um líder humano. Eu acho que a gente tem perdido muito a humanidade. E isso, esse lugar que a gente hoje está, o líder que era um bom líder técnico, comando e controle, medo, microgerenciamento. Hoje a neurociência fala, ambientes de medo ninguém inova. Ambientes sem segurança psicológica ninguém inova, ninguém cria, ninguém consegue gerar resultado. Quando a gente olha hoje, né, a IA crescendo de forma exponencial e os bilionários colocando os filhos para estudar coisas humanas, filosofia, por exemplo. Então, quando a gente olha hoje, o Fórum Econômico Mundial traz como características importantes para um líder
ele fala sobre pensamento crítico, analítico, sobre uma influência social, sobre motivação, sobre adaptabilidade, resiliência, flexibilidade, habilidades humanas. Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco desse olhar do indivíduo. O generalista, porque no final o técnico, a IA generativa vai ser melhor. Ela vai trazer mais respostas técnicas do que um ser humano. Então, como é que a gente pega um ser humano e volta a se reconectar? Eu acho que é um pouco esse papel do líder, ser alguém que alcança metas, mas alcança metas de uma forma mais humana, de uma forma mais inclusiva, trazendo pertencimento. E, para tudo isso, precisa criar novos rituais. Não é contar com o bom senso de um líder que já é, de repente, mais empático. É, de fato, colocar intencionalidade na escutativa, na roda de conversa, na inclusão, né, na equidade. Então, eu acho que é esse olhar para o ser humano entender que se a gente hoje, 79% das pessoas estão desmotivadas no trabalho, e esse líder ele tem um papel grande no engajamento das pessoas, tem a ver com entender o que a Helena é boa, o que o Alex é bom, o que a Adriana é boa, porque quando esse líder enxerga isso, e ele traz para a humanidade, ele traz as habilidades pessoais, ele consegue ajudar as pessoas a florescerem. Então, acho que essa provocação é voltar a se enxergar, talvez, como seres humanos. Maravilha. Helena, uma das coisas que a gente conversou antes, estou abrindo todos os bastidores das conversas aqui com as nossas estrelas, quando a gente falou de complexidade, de mundo, incerteza e de reencantar o futuro, você fez uma colocação super interessante sobre recortes, né? Há pessoas que estão aí nesses 70 e tantos, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho sobre isso, né? Desses recortes, de para quem o mundo de fato está complexo, e como a liderança consegue lidar com essa diversidade de pessoas que trazem experiências, visão de mundo, perspectivas absolutamente diferentes, e esse peso, por responsabilidade, também cai no colo do líder. Eu sempre falo, né? Liderança tem ônus e bônus. Né? Tem muitos ônus, mas o bônus, para mim, é que você seta a direção e a velocidade das mudanças que você quer fazer e que você quer ver. Eu sempre, pensando nesse tema, eu acho que uma das características desse líder é reconhecer que futuro é projeto coletivo. A gente já teve uma fase importante até dessa liderança muito autocentrada, né? O líder como o grande guardião da visão, ele é a pessoa que recebeu, foi ungida para receber essa visão e que o papel dele é cascatear essa visão para que nessa organização hierárquica e matricial, destituída de senso crítico, você só precise fazer isso. E não é mais assim. Né? Não deveria ser assim. Ainda é assim, mas não deveria ser assim. Então, o primeiro ponto para mim, esse líder precisa pensar que futuro é projeto coletivo. E ele precisa ter a humildade de reconhecer que, para dar conta disso, se ele é 2,34% da população, ele precisa de outras pessoas ali junto com ele e com ela. Tem uma dimensão que é esse senso crítico, de falar assim, eu olho para o lado e o meu board, ele é uma echo chamber, né? Ele é uma câmara de eco, né? Porque diz o ditado, né? Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, se eu não me vejo refletido, tudo que vem não serve. Por quê? Porque não tem as minhas credenciais, não tem a minha vivência, e, a partir disso, a gente incorre nesse erro de começar a fazer hierarquia daquilo que não é hierárquico, é horizontal. Eu costumo dizer que, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui presta, isso aqui não presta, quando, na verdade, o exercício que a gente precisa fazer é um pouquinho de trazer saberes que nunca foram percebidos, né, como valorosos ou valiosos para essas conversas. Essa provocação, né, que a Adriana fez com a gente, e aí eu estava tentando lembrar, gente, o que eu falei? Porque eu costumo, às vezes, esquecer. Falei, e aí eu lembrei de, assim, olha, a gente está num tempo complexo de desconforto, de que está difícil para algumas pessoas, as pessoas estão infelizes, adoecidas, sem acreditar no futuro. Esse foi o gancho. As pessoas estão, no geral, sem acreditar no futuro. E, na hora que você me falou isso, eu fiquei pensando, falei, cara, quem não está acreditando no futuro? E a Renata trouxe muito dado para a gente. Assim, as pessoas estão, de fato, descrentes, é difícil você acreditar quando o cenário é muito desfavorável. Mas até onde o que algumas pessoas estão vivendo hoje não é o que outras pessoas sempre vivenciaram?
Vou dar um exemplo. Sobrecarga. A gente falou, a Rê trouxe aqui a questão da sobrecarga. As pessoas estão se sentindo sobrecarregadas. E eu fiquei pensando, bem, Fórum Econômico Mundial mostra que mulheres gastam 9,6 horas a mais em trabalhos da casa do que homens. Não sou eu falando, não é a Renata falando, é o World Economic Forum. A gente chama isso de economia do cuidado. Então, mulheres gastam quase 10 horas a mais por semana com serviços da rede de cuidado. Não é serviço da casa, é rede de cuidado. Isso inclui casa, isso inclui filhos, isso inclui pais e mães. A gente é a tal da geração sanduíche, né? A gente precisa dar conta de pais e mães que estão envelhecendo e de filhos que estão ali naquela idade de crescimento e que demandam atenção. Então, eu fico pensando, sempre teve desconfortável para boa parte das mulheres que sempre tiveram que trabalhar, mas dar conta de tudo. Então, essa conversa sobre o que está desconfortável, talvez a gente esteja chegando num lugar que quem está sinalizando o desconforto seja quem nunca ficou tão apertado assim. Quando a gente fala da crise do emprego, que está difícil para muita gente, se a gente for para os dados, a população negra do país sempre teve os piores indicadores de empregabilidade. Então, para a população negra, sempre foi desafiador estar no mercado de trabalho, porque nós sempre estivemos nos piores indicadores. Talvez, pela população não negra também estar se inserindo nesses números tão desfavoráveis, comece a gente a tangibilizar o que é desconforto. Por isso que é tão necessário a gente trazer perspectivas para além da nossa própria vivência para essa conversa. Porque talvez a gente acorde e perceba que a vida está difícil ou já estava difícil para outras pessoas e a gente precisa trazer essas pessoas para pensar as soluções. E sair desse lugar tão colonial, né, do outro, né, para o outro. Não, deixa o outro ser protagonista da sua própria história e pensar soluções para você, para si próprio. E aí tem um negócio conectando com empresa. Eu venho de marketing. Quem fez marketing... Alguém que é de marketing, comunicação, publicidade? Sempre tem um herói da resistência, né? Uma heroína. Quem é de marca sabe que ali nos anos 80, anos 90, as marcas diziam beba, use, seja, faça. A gente dava ordem para as pessoas. Né? E aí você pode pegar... Lembra aí de propagandas icônicas. Hoje não cabe mais isso. Hoje você faz um convite para abrir uma conversa. Por favor, porque é a economia da atenção. A atenção está escassa, você não vai dar para todo mundo. A gente também está nesse mesmo mundo para as pessoas. As pessoas precisam ser convidadas a tomarem decisões que façam sentido para si. Então, o papel da liderança, para mim, é o lugar de entender que o futuro ele é uma construção coletiva. O segundo papel, para mim, é a coragem de ir contra a maré, porque o Alex tomou uma decisão que não é uma decisão simples e não é todo mundo que pode tomar. Então, quais os caminhos que a gente pode construir para chegar nesse lugar? E essa liderança que está pensando nesse futuro, poder fazer essa articulação e essa construção. O mundo está complexo, a gente não pode ter soluções simplistas ou simplórias. Mas como que a gente pode tornar a jornada mais fácil? Ficou difícil para mim agora, hein? Porque eu estava com uma pergunta pronta para o Alex aqui. Mas a gente falou de intencionalidade, a gente falou de pensamento futuro que precisa ser coletivo. E uma das coisas que, nesses recortes, inclusive, que a Helena trouxe, existem as polaridades. Né? Como é que essa neoliderança se vê num mundo que tem as polaridades, sempre teve, isso vai continuar acontecendo. Como é que a neoliderança navega nisso, sabendo que, em si, o indivíduo também tem as suas convicções, né? Vive todas essas pressões. Se for uma mulher, então, vive isso 9 horas a mais semanalmente. Então, como é que o papel dessa neoliderança, nesse mundo complexo que a gente está falando, trazendo também esses recortes, se for possível, você falar um pouquinho também disso que a Helena acabou trazendo para a gente, uma neolíder mulher. Fácil, né? Não vai ter casca de banana, maravilha. Mas vamos lá, eu acho que, assim, né, resgatando um pouco, primeiro de uma coisa que você falou, que líder também é gente. Né? Eu acho que tem o Peter Senge, ele falou uma vez, trazendo da sabedoria ancestral chinesa, a jornada de se tornar um líder é a jornada de se tornar um ser humano.
né? No final das contas, desenvolver essas qualidades é o que importa, né? Quando a gente olha especificamente para esse tema de polaridades, trazer essa ótica de que as polaridades elas simplesmente fazem parte do ambiente onde a gente vive. Não existe dia sem noite, não dá para falar, eu prefiro inspirar, eu não gosto de expirar, né? Então, conviver com essas polaridades, trazer essa coisa do e na liderança tem uma polaridade particularmente assim que a gente nomeia para trazer uma série de coisas que fazem parte desse contexto, que é a polaridade do masculino e do feminino, né? Como arquétipos, como conjunto de valores, de qualidades, aonde a gente não pode negligenciar um desses polos em detrimento do outro. E o polo normalmente negligenciado, quando a gente traz para esse contexto, é esse polo justamente das qualidades do feminino, né? A ética do cuidado, a ética da compaixão, da consciência, de uma série de qualidades que, no final das contas, se tornam, nesse momento, as qualidades que vão fazer a gente ser capaz de prosperar como líderes nesse ambiente, né? Quando a gente traz esse tema do nosso próprio evento aqui, que eu achei fantástico, essa questão de reencantar o futuro, né? Por que a gente precisa reencantar o futuro, né? Talvez a gente tenha que trazer esse encantamento para o presente. Talvez a gente tenha que ser... Talvez aquilo que nós estamos fazendo hoje, a forma como nós estamos agindo, onde a forma de solucionar os problemas que a gente está usando é parte do problema que a gente está causando, faça com que a gente tenha que trazer essa ideia de que agora eu preciso reencantar o futuro, né? Como é que a gente desperta esse senso de maravilhamento com a fragilidade da vida que esse planeta sustenta? Como é que a gente resgata essa nossa reconexão com esse nosso ambiente, com o nosso planeta, não olhando para ele só como uma fonte inesgotável de recursos? Como é que a gente se reconecta uns com os outros? Como é que a gente se reconecta com a gente mesmo, né? Esses são os desafios de liderança, no final das contas, né? Eu não, acho que vai se frustrar quem esperar de mim uma resposta prescritiva com relação a como é que eu faço para liderar nesse ambiente, né? A minha resposta, ou a reflexão que eu trago para essa pergunta a partir do que tem sido a minha prática e as minhas reflexões, vai justamente nessa direção, e onde as polaridades são uma das lentes, né, que a gente pode olhar para esse tema, e tem coisas ali, mapa de polaridades, dá para a gente usar uma série de artefatos também para a gente ser capaz de olhar para isso de forma a buscar neutralizar aqueles aspectos negativos do exagero em qualquer um desses polos e maximizar esses aspectos positivos, porque é nessa integração, por exemplo, de masculino e feminino lá que a gente vai conseguir atuar com coerência no mundo, né? Gabaritou na resposta, né, gente? Com estrelinha. Muito bom. A gente tinha combinado até uma pergunta de final aqui, mas eu acho que, de uma forma geral, o painel está tão gostoso de fazer, com coisas tão provocativas, que eu acho que a gente tem uns minutinhos agora. 10 minutinhos para a plateia. Então, eu ia falar que era de uma forma complexa e talvez complicada. Raquel levantou a mão, eu tenho uma querida ali que levantou primeiro. É na agilidade, gente. São 3 perguntas, o mais objetivo possível para a gente poder começar. Vou tentar ser rápida aqui. Se apresenta, por favor, todo mundo que for falar, tá? Eu sou Raquel, eu sou coordenadora do Observatório da Indústria da Firjan. Tá? Eu vou tentar ser breve na pergunta, mas eu preciso dar uma introduzida. Foi um ponto que vocês não falaram tanto, mas que eu acho importante, pensando em lideranças futuras, né? Nós, milênios, nascemos num momento muito de transição entre 2 gerações bem distintas, né? Então, a gente tinha como sonhos, né, como desejos de sucesso, ter casa, carro, independência financeira, progredir no trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente viveu num momento super acelerado, né, em que tudo estava muito rápido, cada piscada era uma tecnologia nova e tudo mais. E aí acho que a gente ficou né, que a gente ganhou muito nesse processo. Lógico que teve vários pontos positivos, mas a gente ganhou muito sobrecarga, muito burnout. A gente falou um pouco aqui sobre isso, né? E aí a primeira pergunta é o quanto que dessa geração Z pensar diferente da nossa geração é uma resistência ao modelo que para eles talvez não funcionou tão bem,
E segundo, assim, o que esperar das novas lideranças, né? Como essa geração Z vai moldar, né? Porque são eles que vão ser as novas lideranças, né? Como que essa geração Z vai moldar as novas lideranças, as lideranças do futuro? Bom, acho um ponto importante, ótima pergunta, né, Raquel? A Helena falou, sempre teve a sobrecarga, mas tem um ponto de observação. A gente não tinha um celular. Então, hoje a sobrecarga, ela também é emocional da gente estar 24 horas presentes, né? Então, e ainda se valoriza no mercado de trabalho muito o presenteísmo, a disponibilidade. Se eu respondo rápido, se eu pareço que eu estou trabalhando, então as pessoas elas não têm mais a recuperação do estresse. Essa geração Z, obviamente, olha para tudo isso, todo mundo ao redor adoecendo, uma crise do sentido na vida, uma epidemia da solidão, e não sabe muito como lidar com tudo isso. Então, quando a gente hoje vê a geração Z chorando no TikTok porque tem que trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 6, e não é uma piada, a menina, de fato, viralizou chorando, é porque ela está falando, que horas eu vou viver? Porque eu chego em casa, ainda tem um celular, eu estou disponível, e meu líder me manda mensagem final de semana, e eu nunca consigo desconectar. E, de fato, ele só vem adoecimento no mundo do trabalho. Então, o que eu acho que a gente precisa olhar para isso é que a sobrecarga sempre existiu, mas esse excesso dessa infoxicação, dessa disponibilidade com as redes sociais, de fato, tem nos adoecido muito mais. A gente precisa entender que não adianta falar, não vou contratar a geração Z, eles são os líderes do futuro e nem querem ser líderes. A gente precisa olhar para o futuro do trabalho numa nova visão. Talvez esse modelo que a gente faz igual na indústria há 100 anos, de que quantas horas trabalhadas significam um resultado de performance, no trabalho de conhecimento, não. Então, está na hora da gente ressignificar o que é o trabalho nas nossas vidas. Ele pode ser fonte de realização, ele pode ser fonte de significado na vida, mas a gente, hoje, lida para o trabalho da mesma forma que a gente lidava há 100 anos. Precisamos, como a Helena falou para mim, é um futuro de cocriação. Não adianta falar, não quero a geração Z, ou tem que fazer isso, obedece, né? Quem tem juízo obedece, não existe mais isso. É um mundo que a gente vai ter que inspirar pessoas. E aí eu acho que é começar a descobrir de novo, voltar a ter humanidade. Qual é o meu papel nessa construção? Por que eu trabalho? Por que a Helena trabalha no Nubank? Ela quer impactar pessoas, quer impactar o país. Então, eu acho que é um pouco esse olhar da gente ter uma nova relação com o trabalho. E é deixar ruir, sim, é entender que o modelo hoje que a gente segue de tempos modernos de Chaplin tem só nos adoecido, nem nos deixa produtivo. A gente não vive hoje uma sociedade produtiva, só exausta, uma grande ditadura da felicidade também, né? Então, eu acho que o papel é, de fato, a gente reconstruir essa relação com o trabalho, ressignificar tudo isso e trazer a geração Z para cocriar e não simplesmente falar eles que obedeçam. Eles não vão obedecer. Mas a gente tem que tirar eles da apatia, motivar mais, engajar mais. O que vocês querem fazer, então? Falar de direitos e deveres. Momentos de conversas maduras, tratar adultos como adultos. A geração Z tem 30 anos, não tem 10. Né? Então, a gente precisa ter essa discussão dentro das empresas. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Deixa eu só dar um peteleco, porque a gente acabou trocando uma coisa aqui antes com o Alex, e que a neoliderança ela também fala muito de autoconhecimento e consciência, né? Que tempo que essas pessoas têm, por exemplo, quando você fala isso, para pensar, para refletir, para ter mais aguçado a análise crítica e dizer se faz sentido eu trabalhar de 9 às 18 horas. Isso também está faltando para as pessoas, né? Acho que um pouco de tempo até para se pensar, se conhecer, para criar esse aspecto crítico. E nesse contexto, né, acho que trazendo um pouco aqui do que eu estava pensando também a respeito da resposta da Renata, eu sempre vejo muito assim, que essa questão geracional, ela é uma questão que também atravessa as próprias gerações. Né? Você disse alguma coisa do tipo que essa geração não vai aceitar ser mandada, faz desse jeito porque eu estou dizendo. Né? Mas a gente também não mais. Né? Então, eu acho que tem uma questão, tem muita coisa que é atribuída à questão geracional, porque ela é muito mais forte, obviamente, nessas novas gerações, mas que permeia as gerações com a realidade de mundo que a gente está vivendo. Né? No final das contas, o nosso contrato com uma organização, aquilo que nos move, tem como força propulsora, no final das contas, os nossos valores, a conexão com os nossos valores, com alguma coisa que eu valorizo. E, durante muito tempo, isso era simplesmente... e ainda é para muita gente, né, a subsistência. Eu, quando fui para a Volkswagen lá com 14 anos, entrar lá no Senai, eu pensava justamente em ter um futuro melhor do ponto de vista de necessidades básicas. Né? Hoje, essas necessidades, e particularmente
para as novas gerações, elas são percebidas em contextos dos 2,34%, em contextos gerais aí daquilo que a gente discute nesse recorte, digamos, ela é uma necessidade que ela está de lado. Então, o que move essa nova geração? O que move a geração Z em mim para me engajar alguma coisa? Né? E aí, ressignificar essas relações, no final das contas, é um passo de liderança fundamental para vencer lá os 23% de engajados lá que nós temos. Né? Maravilha. Sua pergunta? Olá, meu nome é Gisele, eu sou estilista. Queria dar um bom dia, porque não é possível, hoje realmente vai ser um ótimo dia, até de tarde, de noite. Né? Bom, eu tive líderes, trabalho desde 2000, tive líderes muito importantes na minha carreira, mas eu também tive líderes tóxicos, né? Que minavam criatividade ou que roubavam criatividade. Isso sempre trabalhei aqui no Rio. Recentemente, eu fui para o Maranhão, peguei um barco, fui andando, rio, mato. Quando eu cheguei lá, tinha um restaurante, onde estava tudo super bagunçado, as pessoas, clientes, estavam super descontentes. E a organização das pessoas que trabalhavam ali era extremamente empática, porque era pai trabalhando com mãe, trabalhando com filho, trabalhando com tio, trabalhando... Todo mundo da mesma família conseguia se organizar para fazer com que aquilo ali desse certo. Ele, na sua palestra, me tocou profundamente. E eu gostaria justamente de perguntar isso. Os líderes precisam ter essa noção de que a equipe é uma família, né? O líder também é uma pessoa, né? Também, enfim, vai trabalhar cheio de problemas, mas eu acho que é muito importante o líder compreender que cada pessoa dali da sua equipe, primeiro, ela tem capacidade de ser um próximo líder e que ela deveria olhar mais aquelas pessoas ali como pessoas muito próximas, né, de trabalho. E eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir ter um mercado de trabalho um pouco mais aliviado, né? Então, é isso o que eu gostaria de perguntar para vocês. Justamente, tipo, se existe essa mentalidade ou se é realmente uma coisa, parece uma coisa muito engessada, né, dentro dessa parte de liderança. Eu fui líder poucas vezes, fui liderada muito mais, então gostaria de saber um pouco mais do pensamento de líder. Eu acredito no seguinte, Gisele, obrigada pela contribuição. Performance sem empatia gera exaustão. Líder que lidera só com foco na performance, sem empatia, você leva à exaustão. Se você lidera só com empatia e sem performance, você leva à estagnação. Então, é óbvio que a gente quer lideranças empáticas, mas, no final do dia, no modelo em que a gente está, que é um sistema capitalista, no final do ano eu preciso ter resultado, elas não são coisas antagônicas. Então, eu preciso, sim, cobrar performance, eu preciso, sim, ter um time de alto desempenho. Eu preciso, sim, que as pessoas entendam quais são as regras, quais são os combinados, quais são os acordos daquela organização. Isso não significa dizer que eu não possa ser humano. E é curioso, a Raquel, né, você estava trazendo, o Alex estava falando, e no final do dia, às vezes, eu ficava aqui com a Andréia. Humano é ser humano. No final do dia, sobre ser humano. A gente se robotizou como sociedade. E a gente foi atribuindo a gente foi se destituindo daquilo que fez exatamente com que a gente evoluísse, que é a capacidade de enxergar o outro, que é a capacidade de pensar coletivamente. Então, talvez a gente esteja num momento de tão crítico que a gente precisa voltar a alguns rudimentos.
Eu penso o seguinte, eu acredito muito que, por a gente ficar tanto tempo no nosso local de trabalho, que a gente precisa desenvolver boas relações. Eu acho que são relações pautadas no respeito. E o que a gente precisa garantir são os combinados que aquela organização e aquele grupo que topou fazer parte estão dispostos a fazer, que foi o que o Alex trouxe. É a cultura. Quais são os valores dessa organização, qual é a cultura da organização. Eu me identifico e me alinho com esses valores, 2 polegares para cima. Eu não me identifico e não alinho aos valores, eu não deveria ir para esta organização. Ou eu deveria, uma vez que eu entrei, entendi que talvez aqui eu não vou entregar o meu melhor, talvez aqui eu não seja a melhor pessoa para essa posição, e o que vai ficar é a exaustão, porque você vai ficar ali num tensionamento de um lugar onde você não está alinhado com valores. Isso é importante. Eu não acho, Gisele, que nós somos uma família quando a gente trabalha. E isso não é uma unanimidade, tá? Isso é só uma perspectiva. E eu falo isso, às vezes, para o meu time. Nós não somos uma família. Nós somos um grupo de pessoas em torno de um objetivo comum que acredita de valores compartilhados e que, por conta disso, a gente entende qual é o papel de cada um e de que forma a gente vai mover. E por que eu separo do que é família? Porque eu tenho uma família. E a minha filha, Olivia, de 12 anos, me demanda certas habilidades que eu não vou dedicar a adultos funcionais e que estão sendo pagos no final do dia para fazer aquilo. E eu acho que é importante porque a gente calibra expectativa também. Porque, às vezes, a gente coloca sobre o outro a responsabilidade da minha felicidade, da minha realização, e eu acredito que eu sou o protagonista da minha carreira e eu tenho responsabilidade com ela. E quando as expectativas elas estão calibradas, a gente consegue ter relações até mais saudáveis, justamente porque eu tirei essa componente familiar. Por outro lado, também me permite avaliar com mais nitidez quando um ambiente não está sendo favorável para mim e para o meu desenvolvimento. Porque eu não tenho um vínculo emocional, eu tenho um vínculo contratual. E, como líder, eu tenho a responsabilidade de garantir que aquele ambiente ele é saudável para todo mundo. Helena, isso quer dizer que você não considera a humanidade das pessoas? Pelo contrário, isso significa que ela está posta e que é o meu papel. E aí tem uma pesquisa da Catalyst, que é uma organização americana, que diz que 45% da experiência de inclusão do colaborador é com a sua pessoa gestora direta. Então, às vezes, você no RH, você é o dono da empresa, você está dando nó em pingo d'água, e o Alex, que foi CEO, e tem o efeito esponja, né, Alex? Bota esponja embaixo da torneira, encharca de cima, pinga para baixo. Às vezes, o gestor tem a perspectiva, às vezes o RH está fazendo o seu trabalho, mas você tem uma liderança média ali que está fazendo um caos. Então, meu papel sobre aquilo que eu não posso mudar, eu não posso mudar. Sobre aquilo que é da minha responsabilidade, é o meu papel e o papel de cada um aqui, como gestores que somos, criar as condições salubres para que as pessoas possam florescer, e eu gosto muito do termo, né, florescer na sua melhor versão. Obrigada, Helena. Já fui avisada aqui que está... Podem bater palma. Oh! Maravilha. Já levei uma bronca aqui para a gente acabar os últimos minutinhos mesmo. A gente sabe do papel da liderança, né? Conseguimos ouvir aqui com especialistas, não tirar também do prumo a coerência que a empresa tem, institucionalizando que liderança, que comportamentos ela valoriza, que comportamentos ela não tolera. Isso precisa ser transparente, isso precisa estar em norma. Cultura a gente também faz assim, a gente sedimenta assim, quando premia o líder, quando chama atenção. E eu queria ouvir de vocês palavras finais, minutinhos finais aí, para que a gente encerre o nosso dia, sobre como é que foi participar disso aqui, nossos futuros possíveis, reencantamento de futuro, como eu começar do Alex para cá, porque ele falou que foi, como diriam meus conterrâneos, porreta, né? Quer dizer o seguinte, a gente começa hoje, né? Pensar em futuro está aqui. Isso aí, está valendo. E acho que essa sua última resposta trouxe para mim, me levou de novo para as polaridades, né? Olha que absurdo a gente ter que explicar que não é ou empatia ou performance, né? Era isso que você estava fazendo, porque a gente precisa contar essa história, inclusive, para a gente, né? A gente fala assim, olha, como é que a gente precisa parar de priorizar as pessoas e precisamos priorizar o resultado, né? Poxa, é possível a gente falar ou pessoas ou resultado?
né? São os absurdos com os quais a gente se acostumou, né? Então, que a gente seja capaz, dentro de cada um de nós, de se tornar mais coerente com uma realidade onde a gente não tenha que fazer esse tipo de escolha. Acho que é o convite que eu queria deixar aqui para finalizar. Obrigado. Agradecer mais uma vez o convite. Acho que acredito que foi uma discussão super rica. Pensar, né, de liderança de sistemas complexos, mas pensar em reimaginar futuro. Eu fecho parafraseando Ariano Suassuna, que é um dos meus autores favoritos, parafraseando, e ele diz o seguinte: eu não sou nem otimista eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Então, eu acho que a gente precisa fazer boas leituras de cenário e entender que não é, talvez, nem sobre o otimismo, nem sobre o pessimismo, mas ter esperanças a partir da realidade que a gente vive e assumir a nossa própria responsabilidade na construção desse futuro que, no final do dia, todo mundo quer viver e todo mundo quer fazer parte. Concordo, acho que 100%, e agradecer também aos tradutores de Libra, porque eu sempre eu falo rápido, eu fico preocupada se eles estão acompanhando. Agradecer a todos, né, a todas que estão aqui. E eu acho que a Helena trouxe, eu esse ano vi a Michelle Obama falando numa palestra nos Estados Unidos, no SXSW, e ela falou muito sobre isso. Esperança não é um mundo perfeito, e não vai ser. O futuro é distópico, se a gente olha um pouco o cenário atual. Mas esperança é acreditar que a gente pode fazer diferente. E aí eu convido que cada um faça a sua parte. Não esperem o governo mudar, a empresa ser perfeita, o mundo se transformar. A gente vive num mundo de crise econômica, climática, inseguranças o tempo todo, mas a gente pode fazer a nossa parte e reagir construindo um mundo melhor.